Bom dia, muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. É um privilégio nós podemos buscar o Senhor e ouvir a voz dEle. E por isso, eu chegando aqui no Rio de Janeiro, fui muito bem recebido. O Felipe e a Rafaela já me levaram para passear e conhecer, dar aquela turistada, né, de Paulista. Então, você já sabe onde eu fui, onde já passei. Mas, para mim, cada lugar é um cartão postal, assim. Então, eu fico até ontem o Felipe colocou aquelas trilhas sonoras de Globo, assim, é meio que isso, parece que eu estou andando ali no meio da novela, me sentindo um personagem. Vai ser muito bom estar com vocês, poder conhecer também a igreja, conhecer pessoas novas. Para mim, isso é um privilégio, assim. E no reino de Deus, a gente tem essa maravilha, que é poder estar em diferentes lugares e, mesmo assim, você está em família, você está entre amigos, né? E essa é a beleza do reino. E, dessa maneira, há um tempo atrás, eu fui cortar meu cabelo e o cara que estava cortando meu cabelo, ele simplesmente começou ali, sabe aqueles dias que você está um pouco cansado, que você tem aquela última tarefa para fazer, você só quer sentar, cortar o cabelo, mas a pessoa quer conversar. E aí, ele ali, cortando meu cabelo, e começou a conversar. E eu ali, sentado. Ele, então, o mundo está perdido, não é mesmo? O mundo está difícil, o mundo está complicado. E eu, sim, é verdade mesmo. Eu fico vendo guerras, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo pessoas com dificuldade nas relações. E aí, no meu modo pastor, já estava ali, onde essa conversa vai chegar? E, de repente, ele começa a dizer assim, quando eu olho para o mundo, eu fico pensando, o mundo não deveria ser assim. Eu fico imaginando como seria um mundo em que as coisas seriam perfeitas, em que as pessoas conseguissem se amar, em que as pessoas conseguissem viver juntas, em que existisse harmonia e paz, né? E aí tá bom, Deus, tá bom, né? E aí eu comecei a falar para ele, falei assim, olha, de fato, Deus criou um mundo bom e perfeito. Existe um momento em que seres humanos se rebelaram contra Ele. E, de alguma maneira, nós nos afastamos daquilo que Deus espera de nós. Mas, se eu contar para você que existe algo que Deus faz na história para restaurar todas as coisas, e que, de alguma maneira, se torna uma antessala daquilo que um dia será no futuro, o que você diria? Ele falou, seria fantástico. Eu falo, então é justamente isso que Deus faz. Quando Jesus ele entra na história, ele cria uma nova realidade. Ele não apenas melhora o mundo, mas ele cria uma nova possibilidade, um novo horizonte de mundo. E através desse novo mundo, desse novo cenário, ele nos convida a fazer parte disso. E quando nós fazemos parte do povo dele, nós passamos a viver parte dessa nova realidade que um dia viveremos na eternidade. E aí, então, ele disse, nossa, seria fantástico viver isso. Eu disse, de fato, quando nós vivemos em comunidade, buscando a realidade do reino, nós vivemos essa imagem, essa realidade. Talvez você já tenha se deparado com situações como essa, onde pessoas olham para a realidade do mundo e começam a questionar, bom, por que o mundo é dessa maneira? Ou até mesmo você já tenha se deparado com pessoas que buscam uma esperança de algo muito além e não sabem de onde vem essa realidade. Quando a gente olha a música Imagine, do John Lennon, você percebe que ele estampa justamente essa ideia, trazendo uma perspectiva, obviamente, do seu contexto, do seu momento, que viviam com rumores de guerra, de pessoas com desilusões com relação às instituições. Então, ele cria um cenário imaginando como seria uma realidade alternativa, onde todos viveriam em paz, onde não haveria guerra, onde não haveria ameaças, e até, inclusive, ele diz, onde não haveria religião, onde não existisse nada que nos separasse, mas que, de fato, se tornasse ali um ambiente de paz. Eu diria que, de uma maneira muito mais profunda, é o que Jesus traz a nós, nas páginas das Escrituras. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, você vai perceber que um autor diz que Jesus ou ele está indo para uma refeição, ou ele está numa refeição, ou ele está saindo de uma refeição.
Ou seja, Jesus ele cria um banquete, um cenário de mesa para se encontrar com homens e mulheres que não eram tão bem vistos pela sociedade naquela ocasião, mas que Jesus ele arma aquele banquete para poder mostrar a história daqueles homens e daquelas mulheres. Mas da mesma maneira, quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos que Jesus ele tem diversos encontros com pessoas distintas. As páginas do Evangelho de João são marcadas por essa realidade. Primeiro, você tem ali João Batista, né, um profeta que apresenta o reino ou essa nova realidade, mas que depois disso tem dúvidas na prisão. Bom, será que esse mesmo é o Messias ou a gente tem que esperar um outro? Você também tem no Evangelho de João Jesus se encontrando com Nicodemos, um homem religioso, mas que precisou aprender sobre o novo nascimento. Na página seguinte, você tem a mulher samaritana, uma mulher que teve relacionamentos instáveis e algumas dificuldades ao longo da vida, mas que Jesus se encontra com ela oferecendo algo que vai muito além daquilo que ela esperava. Você tem depois um oficial do rei que está desesperado, né, por causa da doença do seu filho, um paralítico que há 38 anos esperava uma cura, uma multidão que seguia Jesus por curas e por milagres, os seus próprios irmãos que não acreditavam nele, uma mulher pega em adultério, em João capítulo 8, e aí tem aquela cena, né, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E logo em seguida nós temos um cego de nascença, que também era marginalizado pela sua situação, e, por fim, você tem encontros de Jesus com Lázaro, Maria e Marta enlutadas, porque Lázaro havia acabado de morrer. O que eu quero dizer com tudo isso? É que Jesus, ao longo dos evangelhos, ele proporciona encontros. E esses encontros são apenas movimentos que mostram que Jesus está mudando a realidade daquelas pessoas e criando um novo cenário futuro. Pessoas chegam diante de Jesus com as suas dores, com as suas fragilidades, com as suas limitações, e Jesus faz com que aquele universo seja diferente. Exista uma nova realidade a partir daqueles encontros. Mas o encontro que mais me chama a atenção nos evangelhos é o encontro de Jesus com os seus discípulos em João capítulo 13. Em João capítulo 13, nós temos um cenário que, na minha perspectiva, faz com que nós, de fato, entendamos quem Jesus é e aquilo que Ele deseja fazer através do seu povo. Para mim, é um momento no qual Jesus, ele alinha a identidade do discípulo e, ao mesmo tempo, o seu propósito. Jesus, ele, ao se encontrar com os seus discípulos em volta de uma mesa, novamente, ele mostra quem de fato ele é e qual seria o propósito de cada um desses discípulos a partir desse encontro com Cristo. Por isso, convido você aí a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, nós vamos caminhando aqui lentamente. E diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, e sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Vamos até aqui. A primeira questão que me chama a atenção com relação a esse movimento de Jesus é que ele está criando uma comunidade que eu diria que é revolucionária, a partir dessa nova realidade. Mas é uma comunidade que, em primeiro momento, ela é definida pelo amor de Deus. Ela é definida pelo amor. Aqui nós estamos 48 horas antes da cruz. Jesus ele está num caminho para a cruz. Em menos de 48 horas,
está chegada a sua hora, é chegada a sua hora. É o momento no qual Jesus definiria a história da humanidade. Mas o que me chama a atenção no texto é que, diante desse cenário de entrega, sabendo Jesus que seria passado deste mundo para o Pai, o final do versículo 1 diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o final. Eu vejo que tem poder nessas palavras, porque as pessoas que estavam em volta da mesa não eram pessoas que talvez tivessem uma moral mais elevada ou algo do tipo. O texto faz questão de destacar que em volta da mesa o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus. Judas estava ali em volta da mesa. Se a gente for parar um pouco para pensar, nós temos também Pedro. E Pedro era aquele cara sempre precipitado no falar, no agir, né? Não, Jesus diz, eu vou morrer. Ele, não, Jesus, eu morro no seu lugar. Quando Jesus estava para ser preso, ele tira uma espada e arranca a orelha do soldado. Este é Pedro. Pessoas comuns, pessoas normais, mas pessoas que estavam ali porque de fato experimentavam esse amor que Jesus demonstra. Então a igreja, antes de tudo, é definida pelo amor de Deus. E como é bom se relacionar com um Deus que não vai nos deixar de amar na beira do caminho. Porque a proposta de João é dizer que amou até o fim, até as últimas consequências, até os últimos limites. Foi ali que Jesus amou. Talvez você conhece pessoas que te amavam e não te amam mais. Talvez você tenha familiares e relacionamentos ao longo da vida que se perderam ao longo desse caminho. Mas a palavra de Deus, ela confirma que Deus nos ama e nos ama até o final. Ele nos ama até o limite. Ele nos ama em forma de cruz. E é essa identidade que toca no coração de cada um de nós, porque de fato nós vivemos debaixo dessa realidade, a realidade do amor de Deus por nós. Dessa maneira, eu diria que o que mais me chama a atenção nesse texto é que quando nós continuamos, no versículo 3 diz, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. O Deus que nos ama até o final, não é um Deus qualquer, mas é um Deus que é Senhor de todas as coisas. Tudo estava nas suas mãos, mas ainda assim, Ele resolveu nos amar. Eu vejo que essa é a beleza do Evangelho. A beleza de um Deus que abre mão de todas as coisas para manifestar amor a mim e a você. Mas a segunda questão que me chama a atenção no nosso texto é que ao continuar aqui, diz o texto que Jesus, ele se levantou, tirou a vestimenta de cima, tomou a toalha, cingiu com ela, e depois ele deitou, a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha. Pedro, ele diz, Senhor, você vai lavar os meus pés? É isso mesmo, é isso que vai acontecer aqui. O Senhor vai lavar os meus pés. E aí Jesus diz, o que eu faço agora, você vai compreender depois. E ele diz, nunca me lavarás os pés. Ao que Jesus responde, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Nós não temos vínculo. E aí Jesus continua dizendo, aquele que já se... Daí Pedro retruca, dizendo, olha, então não apenas os meus pés, mas também o meu corpo inteiro. Eu quero ter parte com o Senhor. E aí Jesus responde, aquele que já se banhou, não precisa ser banhado novamente. Precisa apenas lavar os pés. O que Jesus está dizendo com tudo isso? Jesus ele está demonstrando que a comunidade dos discípulos, além de ser uma comunidade de pessoas que são amadas até o final, são pessoas também que são purificadas ao longo do caminho. Pessoas que são santificadas ao longo do caminho.
Porque a verdadeira transformação começa quando nos rendemos ao cuidado de Jesus diariamente. Diariamente nós precisamos nos convencer deste amor de Deus por nós, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser transformados no caráter de Cristo. Então, ser servido por Jesus é deixar que Ele toque as áreas mais sujas da nossa vida. É permitir que aqueles ângulos menos acessados do nosso coração sejam atingidos pela graça de Jesus. Jesus, ele está santificando a vida dos discípulos para preparar um caminho de propósito. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui é de fato transformar a identidade desses discípulos por meio do amor, mas através também da purificação. E eu diria que a maior evidência de alguém que é cheio do Espírito é a santidade. É uma vida de santidade. Uma vida de alguém que busca ser cada vez mais parecido pelo seu mestre. Eu costumo dizer que eu quero que as minhas filhas, elas olhem para mim, ao longo da vida, e consigam, quando alguém perguntar, como é o seu pai? Quem é seu pai? Eu gostaria muito que elas dissessem, olha, meu pai é alguém que busca se parecer com Jesus. Meu pai, ele busca se parecer com Jesus em tudo que ele faz. Na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de fazer. Obviamente, existem inúmeras limitações em mim. E eu busco me parecer com Jesus todos os dias. Mas o meu alvo é se parecer com Jesus. Porque o único que tem os pés lavados na mesa é o próprio Cristo. Mas o próprio Cristo se compromete em lavar os nossos pés, nos fazendo cada vez mais parecido com Ele. Nós somos chamados a viver essa vida de santidade e purificação, nos achegando até Jesus e permitindo que os menores ângulos da nossa vida sejam transformados por Ele. E a pergunta que eu te faço como discípulo e discípula de Jesus, o que na sua vida Cristo precisa tocar? O que Cristo precisa transformar ainda na sua caminhada e que talvez seja algo que você tenha evitado em conversas com Ele, ou em conversas no qual Deus vem até você e mostra, olha, esse ponto aqui, eu acho que você ainda precisa ajustar e precisa se resolver, e é isso que eu quero fazer em você. O que Cristo está fazendo em você? Como Cristo está transformando pequenas áreas da sua vida? Porque é dessa maneira que Cristo transforma a nossa identidade. E a boa notícia para nós é que não há pés sujos demais que Deus não possa lavar. Não há vida tão quebrada que Deus não possa curar. Não há nenhuma alma tão desgraçada que Deus não possa perdoar. Essa é a identidade do povo de Deus. E é essa nova realidade que Jesus inaugura. Uma realidade que vem com base no amor dEle e na purificação dEle, transformando a identidade de homens e mulheres na história. Mas o amor e a purificação, ela abrem um caminho, escancaram um caminho de amor e de serviço. Porque essa identidade, ela produz em nós propósito. Ela produz em nós algo que vai além da nossa própria existência, da nossa própria realidade. E é justamente isso que Jesus faz no texto. Quando nós olhamos ali o versículo 12, diz, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Jesus, ele chega para os discípulos e diz, olha, vocês compreendem o que eu fiz?
Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Porque eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês. Agora vão e lavem os pés uns dos outros. Vão e façam isso também. Vivam dessa maneira, porque o enviado não é maior do que aquele que enviou. O servo não é maior do que o seu senhor. Vocês não são maiores do que eu. Então façam isso. Vivam debaixo dessa realidade. E felizes vocês serão se servirem dessa maneira. O que Jesus nos convida a fazer é viver uma vida de serviço. E eu diria que não existe discipulado sem serviço. Quem ama, serve. Quem foi servido e purificado, serve. A igreja de Jesus, ela não é espaço de consumo religioso, mas uma comunidade de gente disposta a sujar as mãos para o bem dos outros. Essa é a realidade de Cristo ao inaugurar uma comunidade. Ele traz pessoas para dar a elas uma bacia, toalha e água para lavar os pés uns dos outros. A nossa ferramenta de trabalho é justamente essa. É viver como Jesus viveu e fazer o que Jesus fez. Dessa maneira, a gente percebe que é justamente isso que Jesus nos chama a viver, debaixo dessa realidade de que nós somos amados e servidos, amados e purificados. Agora nós também servimos. E servir não é um favor, mas é a nossa identidade. E às vezes as pessoas me perguntam assim, bom, Luiz, eu gostaria de servir a Deus, o que eu devo fazer? E a minha resposta é muito simples, sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Nós servimos a Deus servindo os outros. Nós servimos a Deus servindo aqueles que Deus colocou à nossa volta. Deus, Ele pode te dar tudo no mundo, tudo. Mas o problema é você não transformar o tudo que Deus te deu em água, bacia e toalha. Deus pode te dar um bom lugar para trabalhar, Deus pode te dar bons acessos, Deus pode te dar uma boa capacidade intelectual, Deus pode te colocar numa posição em qual você, de fato, se encontra com muitas pessoas, mas se você não transformar isso para o serviço, você não está vivendo o propósito no qual Deus te chamou para fazer. Nós precisamos buscar e entender como viver a realidade de Deus através do serviço como propósito diante da nossa identidade. A identidade de se parecer com Cristo. Brevemente, eu estava em Moçambique no começo do ano. Fui convidado para ir para lá, para um treinamento de 350 pastores. E eu confesso que até hoje eu tenho 30 minutos, eu tenho mais 8 minutos para pregar, mas em Moçambique pregava 2h30, né, sem ar-condicionado, ali no meio do pessoal, às vezes até debaixo de árvore. Então, a gente ia para um vilarejo, depois saía para um outro vilarejo, ia para outro, e era o dia inteiro assim. Eu saía às 6 horas, chegava mais ou menos umas 9 horas da noite no lugar que a gente dormia. Era o dia todo. Foram 15 dias assim. E teve um dia que chegou uma menina, depois de um culto à noite, domingo à noite, ela falou assim, olha, eu gostaria que vocês fossem na minha casa amanhã. Gostaria que vocês fossem na minha casa. E aí eu falei, claro, a gente poderia ir, só que eu não sou responsável pela logística aqui, então eu não sei onde a gente vai estar, o que a gente vai estar fazendo. Então converse com o missionário responsável que ele vai direcionar. E aí ela conversou com ele e falou, não dá. E ela voltou para a gente e falou, não, eu quero muito que vocês vão até a minha casa. E aí ele, fala com ele. Ela, não dá. E aí foi umas 3, 4 vezes, e ela insistindo muito. Ele disse, então tá bom, a gente vai se organizar, a gente vai passar na sua casa, logo depois do almoço, e a gente vai ficar ali. Aí tudo bem, a gente foi lá. Quando a gente chega na casa dela, ela não tinha nada, assim, ela morava num container, praticamente. E para você entender um pouco o contexto de Moçambique, segundo ano passado, foi considerado o país mais pobre pela Forbes. E as pessoas vivem com muita necessidade. E essa menina, ela tinha um trabalho, ela vendia uma bebida forte de milho no centro da cidade, chamada marreu, uma bebida fermentada, assim. E aí eu fiquei sabendo que ela ia para o centro da cidade, e se ela não vendesse tudo que ela
tinha para vender, ela não voltava para casa, porque senão ela voltaria sem a refeição daquele dia. Então ela precisava vender tudo, então ela retornava. Estou dizendo isso por quê? Porque quando a gente chegou lá, tinha arroz, tinha um peixinho, uma proteína, tinha um feijãozinho. E isso, assim, é luxo para esse contexto. Luxo. E eu ficava pensando, por que ela está fazendo isso para a gente? Eu não mereço o banquete que ela estava me oferecendo, porque era banquete para ela. E aí a gente sentou, comeu, e quando a gente terminou, a mãe dela gritou assim para a sogra, venha, venha, porque agora nós vamos comer o Evangelho. Ela falou isso, a gente vai comer o Evangelho. E ela pediu, pastor, tem como você ler a palavra de Deus para a gente, orar com a gente? Porque isso para a gente é o mais precioso. Eu fui para abençoar, mas eu saí extremamente abençoado, porque eu entendi o que é de fato o serviço. Serviço é oferecer tudo o que você tem, às vezes o que você não tem. Porque é exatamente isso que Jesus faz aqui. Discípulos de Jesus que se alimentam do Evangelho, naturalmente eles servem, naturalmente eles entregam, porque essa é a sua identidade e está muito atrelada ao seu propósito. E não tem como fugir disso, é natural. Mas uma outra questão que me chama a atenção com relação a essa comunidade, é que é uma comunidade que ama. Uma comunidade que ama. Jesus, no versículo 34 e versículo 35, ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. O amor que recebemos define o amor que oferecemos. E não tem como desassociar uma coisa da outra. E a pergunta que eu te faço é muito simples. Será que você tem sido o sinal do amor de Deus para alguém? Será que você tem sido a manifestação do amor de Deus para alguém? Nas suas relações, na sua família, na sua comunidade? Será que você tem sido, de fato, essa realidade do amor de Deus na vida de uma outra pessoa? O amor da igreja não pode ser raso, não pode ser condicional, não pode ser seletivo. Ele precisa ter forma de cruz e oferecer tudo o que tem. Quando você olha para esse texto, você tem ali, né? Amem uns aos outros e amem uns aos outros. Mas qual que é a métrica, qual que é o padrão estabelecido nesse sanduíche de amor uns aos outros? O que você tem no meio ali é assim como eu vos amei. Em outra ocasião, Jesus diz, como você definiria, né, os mandamentos? Ame ao próximo como a você mesmo. Né? Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a você mesmo. Ok. Então, ali, naquele momento, a gente tem uma régua do amor. Mas agora, Jesus, ele extrapola essa régua do amor a nós mesmos, demonstrando o quê? Que a régua está no quanto Deus nos amou. E o quanto Deus te amou. Eu acredito que o primeiro versículo já nos responde, não é mesmo? Nos amou até o fim. Nos amou até o fim. Por isso o amor que a igreja oferece, ele não é seletivo, ele não é raso, ele não é vazio, ele não é condicional. Ele é baseado naquilo que Cristo ofereceu. Essa é a nossa âncora, porque essa é a nossa identidade. Um tempo atrás, eu recebi uma ligação de uma psicóloga da nossa igreja que nos ajudava a cuidar de um casal e de um rapaz da nossa igreja que teve muitos problemas com drogas. E aí ela me ligou e disse, olha, fulano ainda caiu de novo. E aí eu falei, de novo? A gente já tinha, assim, ajudado de diversas maneiras, umas 5 vezes, assim.
A gente já tinha feito isso, aquilo, de todas as maneiras possíveis, de internação, assim, e ajuda aquilo daquele jeito. E aí, meu sentimento na hora, o sentimento de tipo, eu não aguento mais. Eu não vou mais fazer isso, eu acho que não tem jeito, e é dessa maneira. E aí, chegou numa certa altura que eu falei assim, eu pensando, e aí falei, eu não aguento mais. Eu não sei até onde eu tenho que ir. E aí, vem aquela resposta do outro lado que talvez a gente não gostaria de ouvir. E aí ela me diz assim, Luiz, até onde será que Jesus iria? A minha vontade era falar assim, estou passando num túnel aqui agora, não está funcionando, eu não ouvi direito, depois eu retorno, depois a gente conversa. Mas até onde Jesus iria? Até onde Jesus amaria? E talvez você pense naquela pessoa difícil, né? E talvez a pessoa difícil vive na sua casa. Às vezes aquela pessoa difícil vive na sua família. Mas até onde Jesus iria? Jesus, ele ama pessoas que são completamente diferentes e opostas da sua realidade. E ele faz isso porque ele tem consciência da sua identidade e vive debaixo do seu propósito. Eu diria, então, que a nova realidade que Jesus inaugura é uma realidade que faz com que discípulos vivam essa vida de continuidade, baseados no amor e na purificação de Jesus, sendo amados e se parecendo mais com o seu Mestre, servindo e amando. Imagina como seria diferente se todas as igrejas que nós temos no nosso país vivessem a partir dessa realidade. Imagina comigo se todas as pessoas que buscam ter Jesus como Senhor das suas vidas vivessem a partir dessa realidade. O nosso mundo seria completamente diferente em alguns aspectos, porque teríamos de fato uma manifestação mais visível do reino de Deus entre nós. Mas imagina comigo como seria diferente as nossas famílias, a nossa igreja, os nossos relacionamentos, se nós passássemos a viver debaixo dessa realidade, tendo cada vez mais convicção no coração de que Deus nos ama e que nós devemos nos parecer com Ele todos os dias e que nós devemos servir e amar aqueles que Deus colocou à nossa volta. Nós viveríamos completamente diferente. Por isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, conversar com Deus nesse instante, e talvez em um desses pontos Deus tenha falado ao seu coração de algo que precisa ser mudado e transformado dentro de você, e apenas o Espírito dele tem capacidade de fazer isso. E por isso eu te convido a conversar com Ele por alguns instantes.